eu me chamo Poliana. Você já ouviu falar sobre o transtorno do espectro autista? Não? Então eu te convido a aprender juntamente conosco. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA, é caracterizado como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico, dificultando a cognição, linguagem e a interação social do indivíduo. A causa do autismo ainda é desconhecida. Contudo, o transtorno é considerado uma síndrome de origem multicausal envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais. De acordo com os estudos, a incidência do autismo ocorre em crianças do sexo masculino quando comparado ao feminino, com proporção de 4 indivíduos do sexo masculino para cada um do sexo feminino. Quando ocorre em meninas, geralmente os sinais e sintomas se apresentam com um grau de severidade mais acentuado. Por esse motivo, é fundamental que haja o acompanhamento profissional com o portador e a sua família. Olá, meu nome é Débora. Você sabia que existem 3 níveis de autismo? São eles o leve, o moderado e o grave. Existe uma tabela onde classifica o transtorno do espectro autista através de um score, ou seja, uma pontuação. Se o indivíduo realizar menos de 30 pontos, ele não é considerado autista. Já se ele tiver de 30 a 37 pontos, é considerado de leve a moderado. E entre 37,5 a 60, autismo modo grave. No grau leve, o autista se comunica sem ajuda, porém ele tem uma leve dificuldade em interagir. Nesse grau, há um certo desinteresse em interações sociais, principalmente em fazer amizades. O indivíduo tem um comportamento inflexível e tem dificuldade para realizar novas experiências. No moderado, para ter uma comunicação, o paciente necessita de um suporte, pois ele tem dificuldade em realizar interações verbais e não verbais, além de precisar de ajuda e seu comportamento, que é limitado, ficar ainda mais frequente. Por fim, no modo grave, o autista necessita de muito apoio e quase não consegue se comunicar, falando apenas palavras incapazes de se entender. O indivíduo é totalmente dependente e possui uma grande dificuldade em conviver com mudanças, o que acaba gerando sofrimento. Olá, meu nome é Daiane e vou apresentar os diagnósticos para o TEA. Geralmente, no Brasil, os primeiros sinais do TEA é aos 2 anos e diagnosticado aos 5 anos de idade. Quando os sintomas não se tornam totalmente manifestos, o indivíduo segue a vida usando estratégias aprendidas no dia a dia, podendo causar prejuízos na vida social e profissional. Os pais, cuidadores e familiares são as pessoas que normalmente observam os padrões comportamentais que apresentam sinais como dificuldade para estabelecer uma conversa, diminuição de interesses, de emoção ou afeto, dificuldade para iniciar ou responder interações, manter rotina ou padrão, podendo não aceitar e sofrer com mudanças e dificuldade em partilhar brincadeiras ou fazer novos amigos. Os movimentos estereotipados, também chamados de autísticos, são definidos como movimentos vazios, ausentes de significado e sentido. Essa motilidade é caracterizada por chacoalhar os braços e mãos, observar as próprias mãos, olhar de forma lateralizada, correr em círculos, repetir sons, pular e gritar sem motivos, andar na ponta dos pés e observar um objeto fora do ângulo. Olá, meu nome é Isabel. Irei falar um pouco da vivência da família com o autista após o diagnóstico. Bom, a criança com transtorno do espectro autista, ela apresenta comprometimento desde a fase didática. Os desenvolvimentos advindos do autismo trazem impactos ao autista e sua família, que deve se ajustar às novas demandas para se adaptar à deficiência da criança. O processo de adaptação das famílias tende a ser um pouco difícil, pois há sentimento de desânimo, desesperança e cansaço, que pode prejudicar a estrutura familiar. Esse processo ele é essencial para o progresso da criança autista. O TEA exige muitas adaptações e mudanças na vida dos cuidadores. A vida dos progenitores altera-se depois do diagnóstico, por exemplo, na escola, do lugar ao qual frequentar e o tempo de permanência nesse lugar passam a estar relacionados aos comportamentos apresentados pela criança com o risco.
Mães e pais tendem a ser mais conscientes e atentos a alguns comportamentos dos filhos. A estimulação das áreas comprometidas é essencial para o desenvolvimento da criança com TEA. Com isso, os pais se mostram mais conscientes com os comportamentos do filho que ocorriam devido ao transtorno e não por vontade própria da criança. Olá, meu nome é Francisco e eu vou abordar o tratamento farmacológico e não farmacológico do TEA. Na terapia farmacológica, o medicamento utilizado de maneira mais comum é o antipsicótico risperidona, que proporciona melhora nas reações agressivas e na irritabilidade dos pacientes com TEA, além de proporcionar melhora nas habilidades sociais. Outros medicamentos utilizados são o aripiprazol e clozapina. Em conjunto com os medicamentos, as terapias comportamentais constituem como alternativa importante para o tratamento do TEA, para melhorar a cognição e a aptidão motora. Dentre os profissionais da equipe multidisciplinar que oferecem cuidados ao paciente com TEA estão fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. No tratamento não farmacológico, é importante que os familiares, principalmente a mãe, estejam cientes da estratégia que será utilizada para viabilizar a socialização do indivíduo, visto que, quando o indivíduo possui uma relação familiar bem estabelecida, torna-se capaz de lidar com as relações sociais mais amplas. Outro ponto que vale ressaltar é a participação das pessoas envolvidas no tratamento em grupos de apoio que possuem outras famílias na mesma situação, para compartilhar experiências que ajudem no enfrentamento das relações sociais. O enfermeiro, por sua vez, pode envolver-se no tratamento através da sua competência em realizar o planejamento do cuidado e fornecer variedade de alternativas para o tratamento do TEA. Dessa forma, o profissional de enfermagem pode realizar visitas a domicílio para organizar e viabilizar a melhor forma para o oferecimento da assistência através de uma compreensão detalhada do ambiente familiar. Além disso, a enfermagem também funciona como mediadora entre os familiares e a equipe multidisciplinar. Olá, meu nome é Bruna. Vamos aprender como ajudar a promover a interação social no autismo? Sabendo que cada criança, adolescente e adulto tem a sua individualidade. Foram estudadas e aprovadas algumas técnicas que têm ajudado os profissionais a promover o melhor tratamento a esses pacientes. Existe uma ciência do comportamento humano chamada Análise do Comportamento Aplicada, a ABA. É uma ferramenta utilizada para autistas que têm atraso no desenvolvimento. A ABA é considerada atualmente como uma abordagem muito eficaz e tem como objetivo diminuir os sintomas comportamentais e estimular o convívio social. Essa técnica visa desenvolver comportamentos saudáveis através de pesquisas e aplicações. Os progressos podem ser notados por pais e profissionais, como, por exemplo, os pacientes adquirem mais autonomia, são despertadas habilidades e desfeitos alguns comportamentos negativos que foram adquiridos ao longo do tempo, e estimulando atitudes positivas, ampliando a capacidade cognitiva, motora, linguagem e interação social, permitindo que a pessoa com autismo se relacione melhor em casa de familiares, amigos, escola e na rua. Através dessa técnica, os pacientes têm um avanço significativo ao se relacionar em sociedade e há uma evolução na comunicação e interação social. Olá, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre o preconceito da sociedade voltado ao autista. Na procura de vencer o preconceito, verifica-se a expectativa da mãe de enxergar o filho com maior autonomia e de qualquer forma inserido na sociedade. A falta de ajuste de vários dos meios de lazer das escolas e, além disso, a falta de adaptação de suas condições curriculares auxiliam para as dificuldades que as pessoas com autismo são capazes de desenvolver no seu dia a dia. Um aspecto principal é a aceitação do TEA sobre os integrantes familiares, caso que foi indicado como não eficaz para alguns pais. Os parentes relatam dificuldades de inclusão da criança com TEA na sociedade, quando sentimentos de exclusão e preconceito refletem em situações de desprezo e rejeição social, desfavorável a direitos como acesso à educação,
crença, saúde, divertimento e bem-estar, em meio que a mãe precisa exercer atividades e reivindicar direitos. O propósito é converter a visão desfavorável dos recursos de comunicação quanto ao autismo e também da companhia em geral, passando o autismo de doença para diferença. Desse modo, ter pronto acesso a instrumentos sociais que possam oferecer orientações terapêuticas nessa administração é necessário para reforçar a orientação materna e familiar a desfecho de promover a independência ao possível indivíduo com TEA. Olá, meu nome é Júlia. Vamos falar um pouco sobre a SAI? Síndrome Autismo. Evidenciado por amamentação ineficaz, prematuridade, incapacidade do bebê prender-se corretamente ao seio da mãe, caracterizado por falta de conhecimento, fadiga materna, ingestão inadequada, intervenções por meio de avaliação do estado materno, reflexo da descida do leite materno, aperto aerolar e deglutição audível. Orientar a mãe quando os seios estiverem machucados para diminuir o tempo de sucção, entre 5 a 10 minutos, intercalando os lados com posições alternadas, fazendo compressões e massagens para aliviar o empedramento do seio, analisando sempre o padrão respiratório do bebê se está eficaz, com o objetivo de qualificar sempre a sua saúde e buscando a sua evolução no seu amplo desenvolvimento. Evidenciado por déficit do autocuidado, memória prejudicada e dificuldade social, caracterizado por problemas no desenvolvimento de fala, isolamento social e perca de peso. Intervenções por exame psíquico, verificação do choro, analisando se há presença de anquiloglobina, analisar a presença do incentivo familiar, verificar a integridade da pele se está prejudicada, com o objetivo de manter uma pele íntegra, um autocuidado específico com o mesmo, buscando sempre sua boa qualidade de vida. Evidenciado por depressão, anorexia e conflitos sociais, caracterizado por nutrição desequilibrada, ausência de absorção de metabolismos presentes no corpo, dificuldade de socialização com o meio interno e externo, devido à redução de habilidades motoras e sensoriais e o seu estresse neurocomportamental. Intervenções por meio de assistente social, verificação do quadro deglutativo, se há presença de medicamentos controlados para evoluir o quadro clínico relacionados ao conforto ambiental, analisar sinais vitais, se há alguma alteração devido à constância à mudança de sentimentos e observar sempre se há presença de dor e o seu quadro clínico, verificar peso, altura, temperatura, analisar os horários de medicações e os seus efeitos colaterais no organismo. Olá, meu nome é Maiara e eu vou falar sobre a assistência da enfermagem à família do autista. A assistência prestada à família é focada principalmente em orientar na demanda e no cuidado do bem-estar do portador. A enfermagem, ela reconhece um grande impacto que causa na família após a descoberta do transtorno. E a equipe multiprofissional deve ter o objetivo de cuidado qualificado para que possa orientar a nova adaptação de vida aos familiares sobre o autismo e a criação de planos para viabilizar uma melhor condução para todos os envolvidos. Olá, me chamo Brenda. Agora vamos falar da assistência do enfermeiro. O enfermeiro deve assumir uma postura educativa ao atender o paciente com TEA, ajudando os pais irresponsáveis a compreender o diagnóstico e a conhecer práticas para estimulação cognitiva e motora. Visando proporcionar benefícios ao paciente, a enfermagem deve se atentar a um cuidado com caráter educacional e assistencial, sempre mantendo a conduta estabelecida por evidência científica, o que proporcionará melhores resultados. No caso do TEA, as intervenções que mais são aplicadas aos diagnósticos são de forma didática, onde o enfermeiro exercerá um papel de educador, conselheiro, ouvinte e orientador. O desenvolvimento da capacidade comunicativa é capaz de mudar os hábitos do autista, integrá-lo à sociedade e, com isso, permitindo que ele leve uma vida bem próxima ao normal. A comunicação do enfermeiro deve ser uma estratégia constantemente utilizada pelos profissionais,
mas precisa ser embasada em um plano educativo que envolva a equipe multiprofissional e a família, para auxiliar no desenvolvimento de habilidades e promoção de uma melhor qualidade de vida. O que o autismo precisa é de mais compreensão. Sempre se coloque no lugar do próximo e, acima de tudo, respeito. O autismo não tem cura, mas o preconceito sim. Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo.